Boa tarde a todos. Eu, como representante da cooperativa médica veterinária, agradeço a todos pela presença. Esperamos que a palestra do professor Micael Nimo nos surpreenda novamente, como sempre, né, professor? E o professor Micael é um grande palestrante, professor da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. Já ministrou alguns treinamentos para nós, técnicos, né, professor? Inclusive, acredito que tem até o Dr. Vaninho está por aqui. Nós tivemos na propriedade dele no último treinamento. Professor agrônomo, doutorado na área de nutrição. Fiquem à vontade, questionamentos, perguntas. É um bate-papo, tá bom? Obrigado. Boa palestra, professor. Obrigado. Uma boa tarde. Como o Pedro falou ali, vamos fazer um início de tarde aqui, mais uma conversa. Falar sobre alguns conceitos aí de produção de silagem, mas se tiver alguma dúvida, um desacordo de informação, sempre legal intervir, porque é onde a gente troca experiências daí. E eu acho que enriquece o momento, porque vocês estão conversando com uma pessoa que vem lá do Paraná. E realidade de solo, de clima, distribuição de água, né? Altitude, são horas-luz, varia bastante do Goiás para o Paraná. Se lá dentro do Paraná eu já me perco um pouco, porque lá a gente tem pelo menos 5 biomas diferentes, né? Então, apesar de eu conhecer o Goiás, ter vindo várias vezes já para o estado de vocês, orientado já produtores de silagem aqui, sempre existe uma diferença do dia a dia com a oportunidade de vir conversar com vocês. Agradecer, né, aí o Wilson pela confiança, né, de trazer no evento, a empresa Fitbiotics, né, o Lucas e a equipe, Natália, que faz a região, que oportunizou a minha vinda. Bom, algumas coisas básicas eu vou falar aqui sobre como fazer silagem. E essas coisas básicas, pessoal, ela serve para uma silagem de capim, serve para uma silagem de sorgo, com grão, sem grão. A moda do momento aí está se falando muito em capiaçu. Não é só aqui. Existe um fomento da área de extensão, né, em cima dessa forrageira. Mas a gente tem que entender, esses dias atrás, fiz um monte de palestras sobre silagem de soja, né? O sul foi devastado por seca e teve muito aborto de vagens que não compensava colher soja para grão. Isso aí foi tudo para o silo, para alimentar os bovinos. Mas o nosso carro-chefe sempre é a silagem de milho. Sempre é a silagem de milho, por vários motivos. É uma planta que tem características que permitem um melhor grau de conservação e menos perdas no formato de silagem. Então eu vou usar um raciocínio baseado nisso. E aí, surgindo dúvidas, perguntas, a gente pode trabalhar dentro de outras espécies forrageiras. Né? O milho, gente, é a cultura mais domesticada que nós temos. Domesticada que eu digo assim, vocês não têm nenhuma dificuldade de manejo com herbicidas, inseticidas, fungicidas, o próprio manejo com máquinas, é a cultura assim, que foi muito trabalhada. Então, ela ganhou uma expressão muito grande no país, em termos de produção também, e uso como na forma de volumoso. E vamos pensar assim também, por que o milho é a cultura mais utilizada para silagem? Um simples motivo. Se chegar mais perto, eu dou um chaveiro aqui, ó, para abrir garrafa de cerveja. Pegou lá? Bom, o milho, ele tem uma particularidade que é assim, ele é um volumoso energético.
e ele foge de qualquer aula de forragicultura que normalmente os técnicos, né, os alunos fizeram lá no colégio agrícola, lá na universidade, que sempre forrageira se importa-se muito com o teor de proteína bruta, né? Então aí tem um erro grave, né, na academia, porque nós temos duas categorias, ou até três categorias de volumosos, né? Nós temos categoria que a gente cultiva visando ter um teor proteico alto. Nós temos as forrageiras que visa não ter proteína, mas energia, na forma de amido ou de açúcar. Entra aí também o exemplo da cana de açúcar. E nós temos aquelas outras que a gente chama de palhas, né? Que limita consumo e atende somente períodos muito carenciais na vida de um ruminante. Então, essas são as três categorias de volumosos que a gente pode trabalhar. Uma coisa que eu queria deixar muito bem claro também, tem alguns termos que a gente utiliza no dia a dia. Por exemplo, silagem não é sinônimo de silo. Muita gente chama de silo, dizendo que é silagem. Muita gente chama, por exemplo, um pré-secado, já vem na cabeça o quê? Aquela bola, né? Aquele plastificado. Não tem nada a ver isso, né? Feno já pensa num fardo, né? Isso aí são maneiras de armazenar. Você pode usar um plastificado, você pode usar na forma de um fardo, ou na forma de um silo, seja ele de superfície ou trincheira. Essas palavras feno, pré-secado e silagem, elas se diferenciam pelo processo de conservação que o volumoso passará. E nesses processos envolve reações químicas, reações físicas e microbiológicas. Então, quando a gente fala em silagem, normalmente nós estamos na busca de uma fermentação. Apesar de existir também reações químicas e físicas. Mas a gente precisa criar uma condição de ambiente, né, para fazer uma fermentação, para conservar essa forragem. Então, na escola também, aí muita gente diz que, em palestras, às vezes, que silagem, feno pré-secado não é volumoso, não é pastagem. Eu pergunto o que é, né? É um volumoso, só que está armazenado, né? A diferença é que você consegue colher num determinado momento, num ponto de colheita, e você ter uma qualidade homogênea daí no período de alimentação dos animais. Ah, um é mais caro, o outro é mais barato. Não existe esse mérito, né? Cada propriedade, cada região que se vive tem suas realidades, e dentro dessas realidades nós teremos custos de produção, custos de confecção. Tem muitos produtores que não têm área para ter pasto na forma de pastejo, mas conseguem viabilizar um trabalho, seja em bovinos de corte ou leite, com o uso de conservados. Maior produção em menos área. São pensamentos distintos, que um não exclui o outro. Então, não existe a fórmula mágica de se produzir leite ou carne. Se o animal pasteja, não pasteja, se é um pré-secado, se é uma silagem e assim por diante. A espécie forrageira também, ela se condiciona dentro das suas particularidades. Você vai escolher uma espécie forrageira que esteja condizente à dieta que você deseja elaborar lá para os animais, né? Nunca nós vamos poder comparar, por exemplo, uma silagem de capiaçu, de sorgo boliviano, com uma silagem de milho. Porque são duas categorias de volumosos totalmente diferentes. Então, não existe uma melhor que a outra. Não existe a vantagem de uma ou da outra. A pergunta que sempre a gente faz para o produtor é: o que você precisa? Como vai ser seu sistema de produção? Quais as suas metas de produção? E nós vamos, então, enquadrar o melhor volumoso que seja de melhor custo-benefício. Entenderam isso? Tranquilo. Bom, a importância, né? Então, uso, função e importância da silagem para os animais. Aqui eu posso distinguir já a forma de armazenar um alimento. Silagens, sempre nós vamos dar preferência para alimentos energéticos. Silagem de milho, silagem de sorgo. Lá para o sul a gente usa silagem de trigo e assim por diante.
forrageiras que têm um grão, tem amido. Essas forrageiras, para a gente armazenar em silagem, elas têm que ter um teor de matéria seca entre 30% a 45%. Se alguém tem dificuldade de entender o que é a matéria seca, vamos pensar assim, que se eu pegasse 1 quilo de alimento e tirasse a água, né, desidratasse ele, tem que sobrar de 300 a 450 gramas. Para eu fazer uma silagem, eu preciso fazer uma fermentação, eu tenho que ter atividade de água. E no mínimo é 30% de matéria seca ou 45% a 45%. Que seria a mesma coisa dizer, de 55% a 70% de umidade a planta tem que ter para nós ter um bom processo de fermentação. Nunca mais que 70% de umidade, ou nunca menos que 30% de matéria seca. Hipótese alguma, qualquer alimento conservado deve gerar efluentes. Efluentes é uma das maiores perdas que se tem no processo. E normalmente é obtida quando a gente colhe o material de forma antecipada ao ponto correto. As perdas de efluentes normalmente ultrapassam 50% do volume estocado. E a qualidade resultante no material que se utiliza na alimentação dos animais empobrece muito. Então, se eu tivesse sempre pensar assim, se eu vou errar o ponto de colheita de uma forrageira, eu vou errar para ela ser um pouquinho mais seca, mas nunca um pouquinho mais úmida. Pela questão de reduzir perdas no processo. Pré-secados, talvez o estado de vocês ainda não chegou no grau de importância como nós lá no Paraná, a região sul de maneira geral como um todo. Propriedades de bovinos de leite, animais que ultrapassam aí 28, 30 litros, que trabalham com sistemas já semi-confinados ou totalmente confinados, pré-secado passa a ser um alimento obrigatório. Quando nós falamos em pré-secado, são forrageiras sem grãos. E são forrageiras que têm que ser colhidas antes do florescimento. Lá nós temos culturas de inverno, mas aqui nós poderíamos estar pensando em milheto, nós poderíamos estar pensando em tifton, que é uma pastagem perene, nós poderíamos estar pensando num sorgo forrageiro de pastejo, nós poderíamos estar pensando em outras pastagens. Crucialmente, pré-secado tem que ser colhido antes do florescimento. É um alimento que realmente o quilo da matéria seca se aproxima ao quilo de uma ração comercial de boa qualidade. E é um alimento que tem que ser colhido antes do florescimento para ter uma proteína acima de 12%. Tem pré-secados com 20%, 25% de proteína. E tem que ter uma fibra, uma FDN, uma fibra em detergente neutro, muito digestível. Então, é um alimento que a gente tem que normalmente cortar, desidratar ele, para armazenar e fazer um processo de fermentação. Não dá para fazer uma colheita direta, senão vocês vão trazer um material com mais de 80% de umidade. E nós não queremos mais do que 30%. E nós temos que desidratar mais do que seria para fazer uma silagem, porque é um alimento volumoso proteico. Ele tem muita proteína, ele tem a carga mineral muito elevada. Então, ele é um volumoso tamponante. Na fermentação, os ácidos não vão conseguir baixar pH, nós não vamos conseguir conservar de forma apropriada esse alimento. Teremos fermentações secundárias do gênero, com bactérias do gênero Clostridium, que levam àquela silagem butírica, que fica escura, com um odor muito irritante, fétido, né? E as perdas são muito altas. A aceitabilidade dos animais é baixa. Então, nós desidratamos acima de 45% de matéria seca, com o objetivo de neutralizar esse grupo de bactérias que são do gênero Clostridium. É uma bactéria que precisa estar no ambiente anaeróbico e ter atividade de água. O que a gente faz? A gente tira a água. Né? Isso aí eu digo para vocês, vai pegar moda no Goiás se isso não está presente. Vai pegar moda. Hoje no sul também a gente está pegando moda com ele em recria de bovinos de corte. Recrias intensivas. Estamos trabalhando muito mais do que pensar em ganho individual, em ganho por área. Nós estamos sempre falando, temos que produzir mais do que 8 mil quilos de peso vivo por hectare ano. Né? Nossas metas começam, é a única maneira de comparar a pecuária com soja, com milho, né? Com uma cultura agrícola. E a gente quer começar
tirar a área agrícola de lavoura e colocar para pecuária, né? E essa é a briga hoje no Sul para intensificar a pecuária. Não só depender do confinamento, mas os animais a campo têm que ter uma lotação alta e um ganho de peso compatível a buscar uma rentabilidade superior à soja. Então, suplementação com volumoso está virando um momento ímpar, que o pessoal está trabalhando muito isso com concentrado, e não somente concentrado. Então, essas tendências também vão começar a ocorrer. Pré-secado também vem outra questão, profissionalização da atividade agrícola para vender volumoso, que no Brasil hoje a venda de silagem de milho e de pré-secado já é muito intensa em várias regiões do país, e uma excelente fonte de receita em momentos estratégicos na propriedade agrícola, para rotação de culturas ou de épocas de ano de produção de forragem. Então, são situações que está se vivendo lá e creio que aqui não vai ser diferente. Bom, o feno é o mais simples, né? O feno é aquele que você deixa desidratar e recolhe ele. E existe uma categoria chamada de pré-fenos. Aí estão enquadrados alguns alimentos volumosos que a gente poderia armazenar com aditivos químicos. Eles são embalados com aditivos químicos. Ou entraria nessa categoria aqui, por exemplo, grão de milho úmido reidratado, silagem de grão úmido, ficaria nessa categoria, onde se trabalha ali ao redor de 66% a 84% de matéria seca. Aqui também, hoje está se enquadrando os snaplages, os earlades, né, que são maneiras diferentes de colher a cultura do milho. Então, hoje, quando fala em silagem de milho, também tem que tomar o cuidado de que tipo de silagem nós estamos falando. Estamos falando de uma silagem colhida a 20 centímetros de altura, a 40. Nós estamos falando de um top lage, que é colhido próximo à espiga. Estamos falando de um earlage, que é só o grão e o sabugo. Ou estamos falando de um snap lage, que é a espiga total, somente a espiga. Então, novamente, qual a melhor? Não existe a melhor. Sempre a resposta é uma pergunta que volta ao produtor. É o que você precisa na sua dieta. O que é mais operacional? O que te gera maior receita, custo-benefício, né? A gente vê muitas propriedades, os produtores assim, fazem uma silagem de milho rente ao solo quase, e fazem uma silagem de milho grão úmido. E depois misturam os dois, para fazer uma dieta. Então, se você trabalhar com a altura de colheita ou partes da planta, você não teria esse processo operacional, você teria um tipo só de silagem que suplementaria com outro tipo de alimento, e você teria a elaboração da dieta muito mais fácil. Então, isso começa a ficar muito mais claro, evidente em propriedades que já tem 2 ou 3 silos abertos ao mesmo tempo. Você tem uma silagem, às vezes, colhida a 20 centímetros, você tem um grão úmido, você tem uma silagem de capim ou de um capiaçu, e você direciona o tipo de volumoso conforme a categoria animal que você tem na fazenda. Para uma recria, para uma manutenção de vacas, para uma questão de animais em alta produção e alto desafio. E é isso que equaliza os custos, sabe? O pessoal fala muito que silagem de milho é cara. Vocês concordam com isso? Eu não acho que é caro. Eu acho que o caro é quando a gente usa de forma equivocada. Quando a gente... Vou dar um exemplo assim para vocês. Quer ver um dos grandes erros que nós temos com silagem de milho em bovinos de leite? Um exemplo, quem é de bovinos de leite aqui, trabalha com leite aqui? Tem mais alguém para o lado de cá com leite ou não? Então, assim, o concentrado, a ração, deve ser da Comigo lá, certamente, que vocês compram, né? Vocês dão assim, igual para todas as vacas? Tipo assim, vou dar 7 quilos para todas. Por que não? Vocês não fazem isso com a silagem? Com a silagem abre a bica do vagão e vup, tudo igual. E quem foi para vocês algum dia falou que silagem tem que ser a mesma dose? A elaboração de uma dieta para animais de alta produção, de média, de baixa produção, passaria também por uma quantidade diferente de silagem a ser fornecida. Ainda mais se são animais que estão mantidos a pasto. Você poderia estar aproveitando muito mais o pasto, barateando dieta de animais de menor produção, fornecendo menos silagem. Como vocês também fornecem menos ração. E claro, as recém-paridas,
essa silagem que vai aqui em excesso para umas, talvez deveria estar fazendo parte da dieta daquelas que estão na busca do pico da lactação. E assim também poderia fazer um exemplo para o pessoal do gado de corte, né? Eu ter uma silagem mais fraca, para uma adaptação, para o início de um confinamento. Eu poderia ter uma silagem com mais concentração de grãos, para forçar a fase final de um confinamento. Então, são maneiras hoje, que quando a gente fala em produção de volumosos conservados, já está entrando no planejamento de como que eu quero executar as dietas na fazenda. E não pegar o alimento, mandar analisar e daí tentar montar a dieta, entende? A nutrição hoje ela já está começando na lavoura, no planejamento de como eu vou colher e que tipo de material eu quero ter na fazenda para elaborar as dietas. Está presente alguma situação dessa aqui na região de vocês ou ainda não? Aqui, uma diferença, pessoal, para vocês verem. Infelizmente eu não vou ter o pointer aqui porque o LED lá ele não reflete. Mas a primeira linha lá, matéria seca, é o que nós falamos ali, ó, a variação da matéria seca para cada categoria de alimento. E se vocês olharem ali ó, a matéria mineral, vocês vejam que a diferença de uma silagem para um pré-secado. O pré-secado aqui, vocês poderiam estar colocando aqui como também silagens de capins, vocês poderiam estar colocando aí o capiaçu, poderiam colocar o sorgo boliviano na categoria, talvez aqui pensando ali em termos de comparação. Mas assim, um pré-secado, um capim, se ele é colhido jovem, a carga mineral dele, no mínimo, é 3 vezes maior do que um milho no ponto de silagem. Se a gente pensar do ponto de vista proteico, né, silagem de milho assim, é 6 a 8 de proteína. Se vier mais que 8, viu, você errou o ponto de colheita, cara. Você errou, escolheu antes da hora. Não, professor, o híbrido, não, é conversa de vendedor, mentira. Você colheu antes da hora. Olha, a matéria seca, a tua está baixa. Barbeirou, né? Professor, minha silagem deu menos que 6 de proteína. Faltou ureia, faltou nitrogênio na lavoura, está deficiente o negócio, entendeu? Não é que passou do ponto. Você não colocou a adubação que precisava. Então, proteína no milho é isso. Longe de comparar com qualquer alimento proteico, ele não é para ser um alimento proteico. A diferença dele está abaixo ali, ó. Se vocês lá está escrito amido, ó, ele tem de 25% a 35% de amido, em média. Depende da altura de colheita que você vai ter do milho. Mas daí quando você olha um pré-secado é 0. Quando você olha um capim é 0. Então vocês nunca vão comparar. E um capim, se eu colher ele jovem, tirando as braquiárias naturalmente, né, o teor proteico lá é de 14% a 22%. Então é outra função, é outra finalidade de um alimento, de uma silagem, de um pré-secado. É uma silagem pré-secada, eu tenho que tirar a água para ter uma conservação, né? Então, é outro pensamento. Um não elimina o outro. Né? Então, eu não posso escutar de um produtor assim, eu vou fazer uma silagem de capim e não vou usar de milho. Cara, você está falando besteira. Entendeu? Não é, uma não elimina a outra, porque são 2 alimentos totalmente diferentes. Né? Então, claro que, se você fizer de capim e parar de fazer de milho, você vai ter que colocar quirera no capim para virar milho, para virar uma silagem de milho. Se a tua dieta precisasse de amido. Então, assim, ó, silagem, volumoso energético, tem efeito químico, alta concentração de energia, então tem efeito químico no rumen. O efeito físico dele depende do processamento de partículas. Silagens normalmente são processadas em partículas que ficam entre 10 a 15 milímetros. Ok? Quando eu falo em pré-secados, eu já estou falando daí forragens que têm um tamanho de partícula maior. Então, além de ter efeito químico no rumen, também tem efeito físico. Então, tem muitas dietas que às vezes falta fibra para o animal ruminar, falta aquela fibra que tem que ficar boiando aqui no rumen, né, recebendo os alimentos, formar o bolo alimentar para ele deglutir, para ele ruminar. Então, é o tipo do alimento tamponante que a gente fala para uma dieta. É uma dieta que preserva a saúde de rumen, dá qualidade para o esterco, para o trânsito intestinal. Então, são alimentos diferentes. E daí, quando você olha aqui, ó, uma silagem, um ruminante come de 10 a 35 quilos. Pré-secado, gente, vai comer de 2,5 no máximo 8 quilos.
Se passar de 8 quilos, não paga a conta, porque é um volumoso muito caro a produção dele. Então, eu tenho que usar a dose dele dentro daquilo que o animal precisa. É igual ração, não existe ração cara. É eu que estou errando a dose. Ou estou dando para o animal que não responde, ou eu estou errando a dose. Porque se a ração é boa e tem um valor, ela traz nutrientes e aumenta a produção. Se não aumentar a produção, tem alguma coisa errada. Eu tenho que rever a dieta. Então, hoje está entrando muito essa questão de pensamento, de trabalhar com diferentes tipos de volumosos nas fazendas. Bom, acho que ficou bem claro, né? O que é silagem? Colher uma planta verde com umidade e armazenar ela por período indevido. Lá no meu laboratório, na universidade, eu tenho silagens mais de 15 anos confeccionadas, em silos experimentais. Todo ano a gente faz trabalhos de pesquisa e sobra silos. E aí eu uso para aulas práticas e tudo mais. Uma silagem bem feita, ela estável, ela tem condição de durar 5, 7 anos numa propriedade, seja de leite ou de corte. Então, qual que é a essência? O que é silagem? É conservar o alimento. Para isso vai precisar um processo de fermentação. Qual que é o nosso dever? É criar um ambiente para ter esse processo de fermentação efetivo. E qual o objetivo de fazer uma silagem? O objetivo nosso é que a qualidade, o volume e a qualidade do dia da colheita estejam presentes no momento da alimentação do animal. Não existe nenhum processo que vai melhorar a qualidade da silagem, ou que vai aumentar o volume. Não tem geração espontânea debaixo da lona. Então nós vamos tentar fazer tudo certinho para pegar aquela lavoura linda, maravilhosa e fazer ela chegar na boca do animal. Ela vai ficar conservada, guardada. No que se baseia isso? Criar um ambiente sem oxigênio e que a fermentação gere a produção de ácidos que baixe o pH. Então, um ambiente com baixa temperatura, um ambiente com pH baixo e sem oxigênio, você tem um alimento conservado. Esse é o desafio de vocês lá no momento de fazer silagem. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Um detalhe, tem 3 momentos aqui, na confecção de silagem. Existe o antes, o durante e o depois. É igual casamento. Se não tiver um antes legal, o durante vai ser ruim e o depois acabou. Então, assim, o negócio tem que andar, o namoro tem que andar bem, planejar bem o casamento, aquela história toda, o durante lá, a noiva não pode fugir, o noivo não pode começar a chorar, desmaiar, tem que dar tudo certinho na frente do padre lá, e depois tem que, pro resto da vida, até que a morte separe, não é assim? Silagem também tem essa historinha, O antes, o que é o antes, gente? É a lavoura. É a lavoura. Não existe silagem, pré-secado, feno, pré-feno de qualidade, se você não der uma atenção à área agrícola igual você daria para a produção de grãos. É equivalente. É quantidade de fertilizante, aplicação de fungicida, porque assim, em muitas regiões do país, a silagem é cara, porque assim, de onde que vem o termo caro? É o que eu estou investindo em insumos, máquina, mão de obra, óleo diesel, em relação ao que a gente produz. Daí eu posso dizer se é caro ou não, eu vou ter um valor que vai ter uma unidade, reais por tonelada, reais por quilo de forragem produzida, reais por quilo de leite produzido, reais por quilo de carne produzida. Aí a gente consegue comparar diferentes tipos de propriedade, e conseguimos também, nesse contexto, dizer se é caro ou é barato. Mas só dizer assim, quer ver eu fazer uma pergunta? O Bira lá, ele gasta R$8.000 por hectare para fazer uma lavoura de milho. O Bruno gasta R$5.000. Quem tem a silagem mais cara? Quem tem a silagem mais cara? O Bira que gasta 8.000 ou o Bruno que gasta 5? É onde eu vou conversar um pouquinho com vocês mais aprofundado.
É a hora realmente lá, chegar no ponto correto, colher e como entregar uma silagem para o animal. E existe o depois. O depois é como alimentar, que eu já dei um exemplo aí, né? Que o pessoal às vezes no gado de leite dá 15 quilos para ele, para as vacas, sendo que umas deveriam comer 25 e as outras talvez 5, 7 quilos. Igual a ração. Né? Então, o uso da silagem depois, não só com relação ao fornecimento aos animais, mas, por exemplo, como tirar a silagem. São duas coisas que a gente se preocupa quando tirar. É a fatia de corte e como extrair ela. A silagem já tem que ficar intacta, o painel do silo. Ele não pode ficar revolvido, agredido, silagem frouxa, solta no chão. Tem que ficar uma silagem como se estivesse lá na estrutura do silo. E aí a frequência que você tira essa silagem e expõe ela ao ambiente. Eu não quero que essa silagem mude cheiro, mude cor, mude umidade e temperatura. Eu quero que do jeito que ela saiu do silo, o animal consuma e ela permaneça estável no coxo para o animal fazer novas alimentações e não a cada visita no coxo, no comedouro, encontrar algo diferente. Então, tem muitos produtores, às vezes, têm lavoura boa, fazem bem feito a silagem, mas na hora de tirar, perdem tudo. E não precisa mais do que 48 horas para nós colocar em risco e perder, não somente a produção dos animais. O que é a produção? Às vezes eu estou perdendo 1,5 litro por vaca dia, por causa de erro de procedimento, estou perdendo 200 gramas de ganho de peso no animal, ou muitas vezes eu estou comprometendo a sanidade da silagem. Toxinas, micotoxinas, que estão sendo produzidos por estar sendo retirada de forma errada. E isso está impactando na saúde dos animais. E aí vocês têm que começar a usar aditivos, vocês têm que trabalhar com alguns produtos do ponto de vista de trabalhar a imunidade animal e coisas, porque você deteriorou o alimento e sobrecarregou o sistema dele. Pessoal, vamos lá. As 3 fases que eu falei. Quanto tempo demora uma lavoura de milho aqui no Goiás para fazer silagem? 95? 100 dias? 100? Chega a 120 dias? Difícil, né? Lá no meu município onde eu moro, são 1.200 metros de altitude. Lá a gente é 145, 150 dias. E o mesmo híbrido que vocês plantam aqui, colhem com 95 dias a 105 dias. Vocês veem a diferença, o clima, né? A altitude, às vezes a insolação, como a temperatura noturna, principalmente, como ela interfere no ciclo, às vezes do mesmo híbrido. Eu sei isso porque eu fiz uns anos de consultoria para uma empresa de sementes de milho, e daí eu rodava o Brasil inteiro. Aí falava, não, o híbrido aqui é assim, lá já é diferente. Né? Então o melhor que era aqui não era tão bom em outra região, era mais ou menos aqui, por causa das variações climáticas, né? Ou variações de altura, altitude e assim por diante. Veja bem, então nós temos uma fase que é aquela lá. Vamos dizer para vocês aí 105, 110 dias. Beleza, lavoura. Onde que termina essa fase? Termina no dia da colheita. O ponto de colheita faz parte dessa fase. Ok? A segunda fase é de fazer a silagem. Então, da hora que nós fazemos, nós temos um período aí que a silagem estaria estável para ser utilizada aí do 21º ao 28º dia para frente. Então, é um momento que não deveria se mexer no silo. Se vocês perguntarem isso para mim, eu estou falando isso do ponto de vista de processo, de fermentação, de conservação. Nós vai estar estável. Se vocês pedirem para mim como nutricionista, eu já digo para vocês que eu abriria um silo somente a partir de 80 dias. Eu já pensaria em aproveitar melhor o amido, deixar mais tempo armazenado. Eu já pensaria que eu estou trabalhando com planejamento, porque se eu vou abrir um silo só depois de 80 dias, nunca vai faltar a silagem de uma safra para outra. Então, nunca vou ser aquele produtor que, às vezes, estou colhendo milho da roça porque já acabou o silo do ano anterior. Então, isso também é planejamento em termos de segurança de dieta. Né?
E existe a terceira fase, que é o momento que a gente abre o silo até o término dele. Então, são 3 fases que a gente tem que trabalhar bem. Eu quero falar desse durante, do meio aí. Né? No meio, pessoal, entre começar a colher e fechar um silo, nós vamos dividir em momentos, em fases. Existe um primeiro momento aí, que é o momento da colheita. Quando que esse momento termina? Começa com a colheita. E termina quando? Quando terminar a colheita? Será? Não, quando fechar o silo. Então, fechou o silo, terminou o momento. Beleza? Porque você iniciou a colheita e você pode fazer vários silos. Né? Então, assim, começou a colher no ponto certo, termina quando? Quando fechar o silo. Essa é uma fase importantíssima. Por isso que independe da espécie forrageira aqui. O que acontece com a planta nesse momento? Você foi lá e processou ela. Cortou, picou ela, né? Processou, jogou em cima de um reboque, em cima de um caminhão, transportou e você está acomodando lá no silo, até o momento de lacrar esse silo. O que acontece nesse período? Quando você picou a planta, as partículas estão picadas, mas estão vivas. E se estão vivas, a planta vai tentar se manter viva. Então ela vai respirar, 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 e ela tem oxigênio. Porque está aberto o silo, você está transportando, você está acondicionando. E esse processo de respiração da planta consome muito açúcar, muito carboidrato solúvel. Consome açúcar, para se manter vivo, consome oxigênio, que está na atmosfera, e libera gás carbônico, libera água e calor. É isso que acontece. Da mesma forma é o seguinte, quando nós vamos lá colher a planta, a gente vai olhar no exterior da planta, sempre vai ter bactérias, vai ter fungos, vai ter leveduras, que às vezes não está aparecendo a doença, mas a planta, ela tem a sua estrutura fisiológica que protege ela. Quando nós picamos ela, pense que ela estava contaminada, cheia de bactérias, fungos. E muitas das células na picagem se romperam e liberaram o conteúdo celular, que é onde estão os nutrientes prontamente disponíveis. Então, essas bactérias, esses fungos, começam a se desenvolver numa velocidade, pessoal, consumindo esse conteúdo celular, esses nutrientes, produzindo mais água, mais gás carbônico e mais calor. E quanto maior for esse tempo de exposição, maior vai ser o consumo desses nutrientes, seja por uma reação endógena da planta, né, uma reação da respiração, da oxidação da planta, seja por atividade microbiana. Então, quem de vocês aqui já não fez silagem, deixou às vezes um caminhão, um reboque lá, uma carga para descarregar de um dia para o outro? Já fizeram isso? O que acontece no outro dia quando você vai descarregar? Diga lá. Está úmida ou não está? Bem úmida. E quando você mexe naquele material, o que acontece? O pessoal dizia, levanta uma fumaça, né? Não é uma fumaça. Na verdade, ali é um vapor de água intenso e gás carbônico. E quente, né? Úmido e quente. Então, ó, uma coisa que eu quero falar para vocês. Sempre a silagem vai ser mais úmida do que o dia da colheita, por causa disso. E essa temperatura tem um limite para chegar. Não deveria passar de 50 graus. Quando passa, o material começa a adquirir uma cor marrom, porque entra numa reação de Maillard, lá por 65, 70 graus. Né? Então, e essa reação de Maillard também é negativa, daí depois o aproveitamento da porção fibrosa da planta. Entenderam que quanto mais tempo demorar para fechar um silo, mais nutrientes são perdidos? E se perdeu nutrientes, o que acontece com o volume, com a qualidade da silagem? Aumenta ou diminui? Quanto vocês acham que pode diminuir nessa fase de enchimento de silo? O volume ou a qualidade? O volume, gente,
A gente pode perder de 10% a 15% e a qualidade pode passar de 30%. Qualidade daí seria a concentração de nutrientes. Será que isso tem impacto no custo ou não? Será que isso deixa a silagem cara ou não? Deixa. Então esse é um dos desafios no processo. Fazer uma silagem dentro dessa lógica. Bom, a teoria é bonita. Na prática, que pergunta vocês têm que eu tenho que fazer para vocês responder? Quanto tempo, então, é o adequado para o fechamento de um silo? Essa é a pergunta prática, né? Eu não preciso lembrar da teoria, mas essa teoria ela tem que acontecer na prática. Qual o tempo de fechamento de um silo? O mais rápido possível. É uma boa resposta. Como que é o seu nome? Seu Santo. Sandu. Seu Sandu. É uma resposta que meus alunos lá, seu Sandu, é na hora, o mais rápido possível. E a gente tem que tomar cuidado com essas respostas. Porque o senhor está usando uma frase de intensidade. Né? É igual o senhor pedir para alguém o que é bonito, o que é feio. Cada um tem uma escala diferente. Né? Às vezes o senhor acha aquilo ali feio, teu colega no lado acha bonito. Né? Sua esposa acha que é bonito aquele móvel ali, você foi na loja, você diz, mas isso aí eu não quero, é muito feio. Cada um tem um gosto, né? E essa história do mais rápido possível também, é igual quando pegar o pessoal mais jovem aqui, vocês vão numa balada, né? Daí tem o motorista da rodada, né? E os outros vão, tomar cerveja, né? Você tem que chegar para o colega e dizer, olha, hoje eu vou beber, pode ser que eu conheça alguém, mas assim, para mim aquilo ali é bonito, médio e feio, né? Porque assim, à medida que você começa a tomar cerveja, o feio começa a ficar bonito. Mas é. Então, assim, palavras de intensidade não são técnicas, né? Então, eu quero saber uma resposta, assim, em horas, em dias. Porque assim, seu Santo, eu vou numa região que o pessoal está acostumado a fechar o silo em 3 dias. Então, para eles, lá, o mais rápido é 3 dias. E eu vou em uma outra região que o pessoal fecha no dia o silo. É 12 horas. E daí quem que está certo? Os dois estão falando que é o mais rápido possível. O tempo de fechar também é uma boa resposta, mas a senhora me coloca no buraco junto aí daí. Né? Não é essa a resposta que eu quero escutar. Porque assim, daí eu construo um silo, né? E isso acontece na maioria das propriedades. O produtor, ele não dimensiona, na maioria das vezes, não chama um técnico para dimensionar o silo. Ele chama a máquina e ele tenta aproveitar as condições de terreno que ele possui e de custo de abertura lá de um silo trincheira, por exemplo. Aí ele acaba, no processo, ele começa tendo mais ou menos aquela visão que ele tem que começar a encher e ele vai fechar quando estiver cheio. Que não é uma resposta errada, tem uma lógica. Só que a grande questão é, esse tempo que demorou para fechar esse silo está adequado? Daí é onde pode vir aqueles 15%, 20% de perdas de volume e redução até de 30% na qualidade final, que é a concentração de nutrientes. Então, assim, aqui existe, acima de tudo, também uma questão de bom senso. Então, quanto é a temperatura que eu falei que não podia passar? 50. Guarde esse número que a gente vai falar mais à frente. Aqui eu coloco 3 sugestões do que a gente poderia, na hora de dimensionar um silo, considerar. Olha a primeira resposta lá, quer ver? É a resposta da senhora, a primeira. Só que olha em que situação. Tem que existir uma ponderação. Olha só a resposta, como parece até... Eu questionei a senhora e eu coloco ali a resposta, só que eu complementei. Veja só, o silo será fechado quando ele estiver cheio. No entanto, ou porém, né? Ou seja, nesse caso, então, não interessa o tempo, porque se eu vou fechar quando ele está cheio, não interessa o tempo, né? É lógico isso também. Então, estou construindo o pensamento. Daí vem, desde que o processo de enchimento do silo seja ininterrupto. Manhã, tarde, noite, madrugada, manhã, tarde, noite, madrugada, a cada 5 minutos está chegando um caminhão para bascular no silo, com compactação ou com acomodação da massa contínua.
Alguém faz isso aqui? Alguém? Não? Aqui? Lá? Então esqueça essa recomendação. Isso aqui serve para quem? Serve para um produtor ali que a foto saiu do lugar? Serve para um produtor como esse, ó. Opa, serve como um produtor como esse. Esse silo aí, essa é uma propriedade que fazia 7.000 hectares de milho para silagem. Então isso aí é um silo de 12 metros de altura, né? Você olha lá a quantidade de máquinas, tal. O cara não tem como fazer silos pequenos, né? O parque de silo dele é imenso, então a área de lavoura dele tem que ser plana, máquinas com iluminação, o parque de silos tem que ser iluminado, tem que ter prestador de serviço, trocar turno de trabalho, as máquinas só param para abastecer, engraxar, regular, e toca-se, tem hora para começar, dia e hora para começar, e termina sem parar. Mas essa não é a nossa realidade. Então serve para grandes operações, isso que a senhora falou. Olha a segunda recomendação. Essa eu acho que já vai enquadrar bastante pessoas aqui. Enchimento do silo com paralisação no turno de serviço. Ou seja, você descansa à noite, né? Você não trabalha durante a noite. Então, neste caso, o silo tem que ser fechado em 36 horas. Por que não 2 dias? Porque 2 dias seria 48 horas. Então, você começa hoje de manhã, até o final do dia, vocês têm que ter mais de 50% do silo preenchido. E amanhã, até o final da tarde, ele tem que estar lacrado. Todo mundo faz isso? Faz no dia? Faz no dia, então? Normalmente, sim. Que é a terceira recomendação. A terceira recomendação é a teoria, indo para a prática. Eu gostaria que fosse em 12 horas. O que seria a segunda recomendação? O aceitável. O que seria a primeira recomendação? Somente em grandes obras, só grandes operações. Né? Eu tenho que fechar o silo em 36 horas. Sonho, 12 horas. Hoje isso está sendo possível, né? Por que será? Porque nós estamos aí, nos últimos 10 anos, houve um investimento muito alto em terceirização de serviço. Máquinas que hoje colhem aí 20, 25 hectares por dia. Então a gente consegue planejar realmente a confecção rápida, né, de um silo, no contexto de evitar essas perdas. Eu esqueci de colocar um detalhe. Nesse período, até lacrar o silo, os nutrientes que nós vamos perder é justamente aqueles que deveriam ser preservados para daí bactérias boas, bactérias anaeróbicas, consumissem eles para produzir os ácidos para baixar o pH. Então, se eu consumir o substrato, por exemplo, ele tem que entender assim, uma planta de milho, ela tem 12, 14% de açúcar redutor total no momento da colheita. É 12, 14%. Se eu demorar para fechar o silo, eu não vou, isso aí vai baixar para 10, para 8, para 6, para 5, entende? Então vai me faltar esse açúcar para a fermentação. Se eu pegar um sorgo é mais complicado ainda, porque o sorgo já tem de 8 a 10% de açúcar, é menos do que o milho. Então se eu tiver uma demora no fechamento do silo, eu vou diminuir esse açúcar porque vai ser consumido pelas bactérias e pela respiração. Aí eu tenho fermentações incompletas, instáveis. Eu não consigo daí conservar esse volumoso por longo período. E eu abro espaço para fermentações secundárias ou para uma deterioração mais rápida. E daí é muito comum, quando não acontece uma boa fermentação, um silo está lá 1 mês, 2 meses fechado e começa a aparecer um efluente, do nada. Às vezes é infiltração. Mas em muitas ocasiões é porque eu não consegui completar uma fermentação e reações secundárias, fermentações secundárias ocorreram, começaram a produzir água e produzir efluente. Daí isso é um indício que a perda é contínua, porque efluente é algo que a gente não tem como eliminar, só termina quando se termina de usar a silagem. Então as perdas nesse caso podem passar 40%. Isso que eu estou falando parece besteira, pessoal, mas tem produtor, essas perdas, elas não são visíveis.
Porque a gente não pesa. O produtor, ele enxerga a ponta do iceberg, o problema. Lucas, pede para os caras passar para o lado de lá, para não fazer barulho. Tá atrapalhando. Tá? A gente, os produtores, os técnicos, às vezes, acham que o nosso principal inimigo são os fungos, os mofos, os bolores. Nossos principais inimigos no processo são bactérias aeróbicas. Ou bactérias anaeróbicas que têm um ambiente propício dentro do silo. Essas sim fazem as perdas. Só que a gente tem que pensar o seguinte, ó, o que eu falei lá? A respiração consome açúcar, nutrientes, as bactérias consomem açúcar, o que ela produz? Gás carbônico, água e calor. Então não é algo que você consiga enxergar para pegar e pesar. Vira gás, os nutrientes são perdidos. Agora, mofo e bolor, todo mundo consegue enxergar e separar e pesar. Só que vocês têm que entender que mofo e bolor só ocorre num silo se não for bem socado, bem vedado. Então, por exemplo, inoculante para silagem não serve para fungo, gente. É para fermentação. Se você vedou mal, se você não compactou bem, vai ter mofo ou bolor com ou sem inoculante. Porque inoculantes são bactérias, para aumentar as bactérias benéficas e fazer uma fermentação mais rápida, mais eficiente, para preservar os nutrientes. Então, não é assim que funciona. Então, mofo e bolor, daí a pegada é pior ainda. Você está demorando para fechar silo, você não está compactando e você não está vedando adequado. Quando eu falo não vedar adequado, às vezes é o aspecto de usar uma lona muito fina, de baixo valor, de baixa qualidade, manter bolsões de ar, né? Então, isso leva àquelas perdas visíveis. Mas eu vou te dizer que essas perdas visíveis não chegam a 5%. O problema são essas, que o silo só vai, só batumando, né? E é gás. Quer ver? Eu tenho uma foto aqui que mostra para vocês quanto de gás é produzido no processo de fermentação. Olha só que legal isso aqui. Lá na universidade, meus alunos lá, os escraviários, como dizem que eu tenho lá, que fazem os trabalhos de pesquisa, começamos a colher a silagem lá, né? Numa dada ocasião. Aí chegou o material picado no silo, eu fui lá, né? Meus alunos foram lá, pegaram tipo 2 quilos de silagem, colocaram dentro de um pacote aí, daqueles pacotes de alta espessura, que o pessoal usa aí para embalar carne a vácuo, e eu coloquei numa embaladora a vácuo, regulada lá, para dar 250 quilos de matéria seca por metro cúbico, que seria aproximadamente lá os seus 650 quilos de matéria verde por cúbico. E está ali, ó, 2 horas o material ensilado, ó, como se tivesse vindo da lavoura. Olha 24 horas depois. Esse plástico aqui, ele é um plástico, não tem porosidade. A espessura dele, a composição de polietileno dele, permite dizer que ele é impermeável. Então, 48 horas depois. Então, vocês vejam que aqui era um processo controlado dentro do laboratório, uma silagem limpa, sem contaminação, que as partículas não ficaram tempo respirando, não ficaram lá expostas ao ambiente, poeira vindo, né? Trânsito de máquinas com pneu sujo limpando dentro do silo, né? Que essa falta de higiene está presente, né? E vocês vejam que a fermentação aqui ocorreu, então, de forma rápida, controlada, no ambiente de baixa temperatura, e olha quanto gás foi produzido. Isso que a atividade microbiana faz, consome os nutrientes e produz o gás carbônico, o ácido nitroso, assim por diante. Depois, a massa reabsorve esse gás. Então, vocês viram que lá, ó, em 48 horas já tinha, não é que escapou pelo pacote, reabsorveu. Mas a questão é que quando eu peso esse material aqui, peso aquele material lá, inevitavelmente eu vou encontrar entre 2% a 4% menos de peso. Pelo processo natural. Então esse é o pedágio aceitável de perdas, se eu poderia usar esse termo perdas, para conservar o alimento. 2% a 4%.
Agora, tem produtores que perdem 50%, alguns perdem 100%, tem gente que perde 150%. Pô, mas pode passar dos 100 as perdas? Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Se você considerar o processo do início ao fim, eu fiz uma lavoura de milho, que era para ter lá 65, 75 mil plantas. Plantabilidade nasceu 45. Não vai compensar as 30 que vão faltar. Então, eu tinha o potencial de colher 55 toneladas, colhi 40. Quanto já perdeu aí? Já perdi 40%. Perda invisível. Deixei de produzir. Porque errei numa regulagem de uma máquina. Plantabilidade ficou muito fundo, deu uma chuva, ferrou. Ou deixei o cloreto de potássio junto da semente. Morte embrionária. Daí eu vou fazer a silagem. Daí eu colho 15 dias antes. Aí eu perco mais 17, 20% de volume do que ia produzir a lavoura. Aí eu jogo no silo, 3 dias para fechar. Aí eu alimento, daí eu vou abrir o silo, daí quando eu abrir o silo, eu jogo no coxo daquele jeito assim, camada sobre camada, e a hora que o gado não está comendo mais, eu vou capar e jogo para dentro daí da baia. Então, quando vocês começam a somar isso, gente, o negócio é louco porque você estava produzindo às vezes 50 hectares, você baixa para 30 hectares e não tem falta silagem na propriedade. É isso que é maluco quando entra um técnico orientando o produtor, porque assim ele fala, nós temos que produzir mais silagem. Não, mas é caro. Não, mas a hora que ele começa a mexer na ferida, que é no processo de conservação, de confecção ali de lavoura, de fazer, de alimentar, vocês diminuem a área de produção. Porque essas perdas que antes vocês não enxergavam, agora começa a aparecer como sobra de silagem. Os silos começam a ficar mais barrigudinho, como diz, tem que puxar ele um pouquinho mais para frente. E isso acontece sem perceber, porque você não tinha aquele visual antes dessas perdas. Porque todo dia é um pouquinho. Né? Então esse é o segredo. E assim, ó, eu carrego isso comigo. Quanto menor as lavouras, porque assim, é difícil a gente segregar aqui, eu não tenho tempo para tentar identificar cada um de vocês aqui. Né? Quem produz até 20 hectares, quem produz até 200, quem produz 500 hectares de silagem aqui. Aqui a gente tem um tempo curto, não é um treinamento. Mas quanto menor a área de cultivo, maior é a chance de nós produzir as melhores silagens que existem. Porque você consegue colocar rigor em procedimentos. Quando a área é grande, como eu mostrei aquela foto, um silo de 12 metros, você fala assim, cara, eu começo a plantar, eu sei que antes de eu terminar de plantar, eu já vou ter que estar aplicando ureia. Porque 7 mil hectares. Eu não vou ter maquinário para plantar tudo em uma semana. Vai ser 3 semanas. Em 3 semanas já tem milho, se der chuva ali na época da chuva, que está já quase na hora de entrar aqui a ureia. Daí começa a aplicar a ureia e vai aplicando. E daí começa o inseticida e o cara vai fazendo o que dá. Porque ele não tem estrutura de máquina viável economicamente para atender as fases da lavoura. Pequena propriedade, pequena área de silagem, nós temos como imprimir isso. Né? Então assim, lacramos o silo. Perfeito? Que horas são? Eu falo mais como da cobra aí. 3:05. Então tem um tempo legal ainda. Vamos lá. Lacrei o silo, começa uma fase de transição. Por melhor que você compactou, acomodou a massa, por melhor que você vedou o silo, pegou um bom material, estrutura de silo também ajuda muito isso. Silos trincheira para vocês aqui no Goiás. Silos trincheira, pelo amor de Deus. Silo superfície, sinônimo de monte de qualquer coisa que não dá mais para chamar de alimento. Alimento estragado. Professor, mas eu abri meu silo, não está embolorado. Lembre, não é os fungos os principais inimigos. Silo superfície, gente, é o que mais existe mundialmente. Se vocês viajarem para outros países, muitos são superfície. Se for 2 metros de altura, 12 a 16 de largura. E não existe comprimento, porque vai ser um silo quadrado. Aqui no Brasil, como que é? 4, 5, 6 metros de largura por 100 de comprimento.
e quer fazer em 4, 6 metros de altura, quer fazer 1,5 metro, 2 metros de altura. Então, você começa a colocar pressão com o trator no centro, e a silagem ela começa a escarilhar, né? E não tem uma parede, não tem nada que segure essa força. Então, o silo começa com 4 metros, ele vai para 4,5 e ele vai pegando o corpo. E chega um ponto que você começa a baular, não tem como você andar na lateral. Aí você faz o quê? Você quer andar assim, no silo. Aí é pneu, sujeira lá fora, limpa aqui dentro. Suja lá fora, limpa aqui dentro. E aí você coloca um polietileno em cima, que fica com um bolsão de ar imenso nas laterais. E daí mesmo assim você abre e não tem mofo e bolor às vezes. Mas a tua silagem não está nem nos pés de uma que foi feita no silo trincheira. Porque no silo superfície, nesse molde errado que nós fazemos, vocês não conseguem passar aí dos seus 400, 450 quilos por metro cúbico. Então não chega a 150 quilos de matéria seca por metro cúbico. E nossa exigência é acima de 250 quilos de matéria seca ou acima de 650 quilos de matéria verde por metro cúbico. A questão da contaminação também é um problema sério, né? Então, o que eu vou dizer para vocês? Outra questão, você vai nos outros países, então você está lá, vamos dizer, vai na Europa, vamos lá numa região que produz bastante leite, nos Estados Unidos, uma região lá da Califórnia, vamos lá no Texas, lá, ver a região de corte, vamos na região de Wisconsin. São países que várias épocas do ano, temperatura como que anda lá? Você olha pela janela, está menos 20 lá fora. A temperatura conserva o material debaixo da lona. Entende? Os caras têm que tirar a silagem e esquentar para dar para o gado. Eu brinco às vezes assim, né? O pessoal tem medo da vaca deitar numa poça de água lá, quando levantar, desgrudar o teto, porque congelou e arrancou. Aqui no Brasil, a vaca deitou na poça de água ali, a gente fala, vai dar mastite na hora da ordenha. Sabe? Nós estamos num clima tropical. Que temperatura que eu falei que a silagem não podia passar? Depois de estabilizado o processo, a silagem tem que ficar abaixo de 25 graus. Você fala, aqui no Goiás, não, né? Que jeito? Que jeito? Silo trincheira, minha querida. Silo trincheira. É um isolante térmico por natureza e ele permite melhor grau de compactação, de acomodação da massa. A tua superfície de contato é baixo. Superfície de contato, sombra. Nasce os eucaliptos por aqui, Bira. Sombra natural. As empresas vendem mantas refletoras. Tem que investir nisso, gente, porque a temperatura de vocês aqui não é fácil. Temperatura é agente catalisador de reação química e de atividade microbiana. Quanto maior a incidência de temperatura, maior o risco de tirar um material estável que fermentou bem e entrar num processo de degradação. Então, a gente tem que sempre olhar onde a gente vive e ver os desafios. Né? Porque senão, às vezes, os palestrantes chegam e falam, não, faz o silo assim, faz assado, usa qualquer lona, não sei o quê. E daí está lá feito a besteira no final. Daí começa a aparecer essas perdas. Aí o produtor, a primeira coisa que ele desacredita é o seguinte, que híbrido de milho é tudo igual para silagem. Sabe por que o produtor desacredita? Porque se ele erra nesse processo básico, ele não consegue ver a diferença do material que estava no momento da colheita chegar na boca do animal. Ele perde nesse durante. Então aquele extra, aquela diferença que tinha no melhoramento genético para o material que era para silagem, você perde aqui. Em poucas horas, do silo lacrado, se ele estiver bem compactado, nós vamos ter uma redução rápida de pH. Quando nós colhemos a planta, ela está com 5 a 6 de pH. Existe um grupo de bactérias que é facultativa, tanto ainda na presença de silo aberto, mas crucialmente nessa fase 2, que é quando eu fechei o silo, elas dominam o processo. O oxigênio começa, hora após hora, a ficar muito restrito, e essas bactérias são enterofermentativas, elas produzem acetato, ácido acético, vinagre. Esse vinagre, esse ácido acético, ele consegue trazer o pH para valores de 4 a 4,5.
para eu conservar bem a silagem, eu tenho que ter um pH de 3,5 a 3,8. Então, aqui, pessoal, nessa fase ali, 48, 96 horas, depois do silo fechado, ele tem que parar de ganhar temperatura, ele não pode passar dos 50 graus. O pH tem que cair para valores de 4 a 4,5, e tem que sobrar aqueles açúcares que veio da planta, do substrato, para eu começar uma fermentação agora eficiente na produção de ácido lático. Porque essas bactérias do ácido lático, elas só vão trabalhar em ambiente sem oxigênio, dentro dessa faixa de pH, e se a temperatura estiver abaixo de 45 graus. Aí entram elas consumindo o que sobrou, produzem um ácido lático, é uma produção mais lenta agora, vai acumulando esses ácidos, né? E eu consigo daí chegar na estabilidade. Quando termina o oxigênio, começa a fase 3. Então, é uma fase lenta de colonização. Aí que entra os inoculantes. Porque se eu coloquei lá na calha de descarga da ensiladeira as bactérias, em cada partícula, a colonização ocorre com uma população inicial muito mais alta. É isso que daí vai fazer acelerar a próxima fase da fermentação. Até aqui, só concentrou 1,5%, 2% de ácido acético. Então, com ou sem inoculante, ia cair o pH. Alguns inoculantes trazem algumas ácidos, bactérias, propionobactérias, que também produzem o ácido propiônico nessa fase 2 aqui, até a fase 2. Mas bateu o pH abaixo de 4,5, elas ficam latentes, elas param o trabalho delas. Então, daqui para frente, é uma fermentação mais devagar. E se eu tiver mais bactérias, eu efetivo uma velocidade melhor. Né? Então, a temperatura começa a decair, o pH começa a acumular esses ácidos, começa a cair até a faixa 3,5, 3,8. Né? E quando alcançar lá 5, 7% de ácido lático, essa condição de ambiente, daí, baixo pH, ausência de oxigênio, 1,5%, 2% de ácido acético, 0,3%, 0,4% de ácido propiônico, 5, 7% de ácido lático, vai estabilizar o processo. Vai neutralizar as próprias bactérias que produziram esses ácidos. Então, a gente diz que fica um ambiente inóspito. É isso que faz conservar o alimento daí por longa data. Sob condições naturais, com 21 a 28 dias, conforme a forrageira, vocês alcançam isso. Com o inoculante, os trabalhos de pesquisa mostram que vocês conseguem acelerar esse processo até em 25% a velocidade. Então, você poderia ter um silo aí com o 14º, 17º dia já estabilizado. Você tiraria a chance de micro-organismos secundários competir pelo substrato e manter a qualidade da silagem. A partir desse momento, o silo não deveria passar de 25 graus e se manter estável. Daí, cuidado, por exemplo, cercar silo, manter estável lá o ambiente, sombra, é para justamente a durabilidade da silagem ir à frente. Porque quando você abrir o silo, o que acontece? Está lá presente o oxigênio. E aí as perdas podem, nesse momento, ser de 20% a 30%. Qual a silagem que estraga mais rápido? Quando a gente abre um silo. A silagem que foi feito todos os procedimentos corretos ou a silagem que você já começou errado? Errei ponto, demorei para fechar, não compactei direito, usei uma lona ruim. Qual que estraga mais rápido? Qual que esquenta rápido? Muda o cheiro, a cor. É a silagem boa, é aquela que vocês fizeram tudo certo. Por quê? Parece meio antagônico, né? Mas por que acontece isso? Porque você preservou tudo. Aí quando você abre, gente, as leveduras, tem um grupo de leveduras que faz isso aqui, ó. Aqui tem unidades formadoras de colônia lá, de 1.000 vai até 1 milhão de leveduras. Quanto maior a contagem dessas leveduras, que a gente poderia fazer uma análise microbiológica e tirar isso para ver qualidade ali do momento da silagem, vejo que as horas de estabilidade dessa silagem diminuem.
Um bom indicativo seria que cada grama de silagem tivesse menos que 100 unidades formadoras de levedura. Só que a levedura, na presença do oxigênio, pessoal, ela estava lá, ó, em latência, quietinha lá no silo, sem oxigênio. Quando você abre, ela faz isso aqui, ó, você pega lá, a partir de 100 unidades formadoras, sai aqui de 100, vejo que em poucas horas, ela está lá em 1 milhão de unidades formadoras. É um negócio que cresce assim numa velocidade imensa na presença. Então, a velocidade de deterioração que estraga a silagem depois da abertura do silo é muito mais rápida. Aí que vem o negócio, ó. Fatia de corte. Não desestruturar o painel, não deixar a silagem frouxa de um dia para o outro. Tem muita gente que gosta de fazer a chamada cozinha, que tira a silagem, leva para debaixo de um barracão, para daí misturar no vagão lá estacionário, para daí levar para o coxo. Cara, quanto menos trânsito com silagem, menos. Tanto que hoje daí tem inoculantes com bactérias para aumentar a estabilidade aeróbica depois de aberto o silo. É uma outra tecnologia que está sendo muito utilizada. Então nós já temos hoje tem alguns ácidos também, né, que nós temos hoje, propionato de cálcio, né, tamponado com amônia, e aí vai, né, produtos que a gente pode trabalhar na silagem, que quanto melhor você conservou, mais mantém ela depois no momento de uso. Então ela não muda cheiro, umidade, cor, sabor para os animais no momento do uso. Deixa eu ver se eu tenho as tabelas de perdas aqui, para mostrar para vocês. Estamos no fim? Sim, é só mais essa tabela. Aqui nós temos que entender assim, ó. Existem vários grupos de micro-organismos. Cada micro-organismo tem um substrato preferencial de colonização. E ele transforma esse substrato em derivados. Então, o primeiro lá é o que a gente quer numa silagem, por exemplo, para conservar. São bactérias láticas, consomem a glicose, produzem o ácido lático. Essa conversão, gente, é zero de perda de matéria seca. E a gente perde ali 0,7% de energia nessa conversão. Então, quer dizer, você basicamente manteve o alimento como era. Agora, se você pegar uma bactéria Clostridium ali, por exemplo, veja só, se o ambiente lá estiver anaeróbico e tiver mais que 70% de umidade, ou abaixo de 30% de matéria seca, ela vai consumir o ácido lático. E vai transformar em butirato e fazer efluente. Normalmente isso acontece em silagens muito úmidas, quando a gente colhe antes da hora. E aí os ácidos produzidos na fermentação são drenados e o pH fica acima de 4. Daí ela tem a condição perfeita, pH alto, temperatura alta, umidade alta, e ela destrói. E olha as perdas dela daí, ó. 51% é perdido na forma de efluente. Que não veio da lavoura, é o micro-organismo que vai produzir. Gente, o nosso tempo é curto. Eu sei que falei algumas coisas mais teóricas, mas tentei correlacionar com a prática. E espero ter deixado alguma informação de utilidade, né? Muitas vezes a gente se preocupa com coisas lá na frente e não faz... talvez para finalizar, quer ver, eu vou dar um exemplo. Como que se dimensiona um silo? Qual que é as primeiras perguntas? São várias perguntas. Precisa 50 perguntas, talvez, para dimensionar um silo. Mas qual que são as primeiras que a gente faz? Oi? É importante depois, volume de silagem que eu vou usar é depois, quantos animais, vaca. Viu? A primeira pergunta que a gente faz é, quanto eu colho por dia? Essa é a primeira pergunta. Então, vou dar um exemplo, só para finalizar aqui, vou dar um exemplo. Eu colho 2 hectares por dia. Vamos criar um exemplo de um pequeno produtor. Segunda pergunta, quantos hectares você planta? O cara fala, planto 10. Então, eu já sei que tem que fazer. Se eu colho 2 por dia e planto 10, teria que pensar em 5 silos ou 3 nas 36 horas. Dentro da lógica, seria 5 silos. Aí, qual que é a terceira? É quanto eu produzo. Porque daí eu já sei o número de silos. E daí agora eu vou ver, eu produzo 50 toneladas. Se eu colho 2 por dia, então eu sei que meu silo tem que ser dimensionado para 100 toneladas.
Sempre nós vamos começar pelo comprimento. Porque eu tenho que fazer a pergunta seguinte: dias de uso. Daí o produtor diz, eu uso o ano inteiro. Então eu vou pegar 365 dias e vou multiplicar pela fatia de corte que eu quero trabalhar. Por exemplo, se eu dimensionar uma fatia de corte de 25 centímetros, isso vezes 365 dias, sei que podia estar na coisa, né? 365 dias vezes 0,25, acho que dá 91,25. Eu já sei que eu preciso de 91 metros de silo. Se eu tenho que fazer 5 silos, divido isso por 5, vai dar silo de 17 metros de comprimento. Aí depois que eu vou ver daí na fatia de corte, que eu vou relacionar a largura e altura, que depende do terreno, a quantidade de silagem tem conforme a quantidade de animais, o consumo. Então o pessoal erra muito aí de saída. Então às vezes está lá na frente, pensando em outras coisas e está errando no básico. Pessoal, em função do tempo, como eu falei, espero ter deixado alguma informação de utilidade e estar voltando num outro momento. Obrigado a atenção de vocês aí, tá bom?